3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ao Pod da BAC. Aqui você encontra entrevistas com pessoas profissionais que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E hoje eu estou aqui com ele. Que satisfação receber você, Sérgio Bruni. Seja muito bem-vindo ao Pod da BAC. Primeiramente, é um prazer, até porque a Aline é uma grande amiga, né? Então é um prazer imenso estar aqui com você. Quando ela me fez o convite, eu fiquei extremamente lisonjeado, porque a gente olhou um pouquinho da pauta, né? Eu vou sair algumas vezes da pauta, mas aí quando você falou quem é o Sérgio, e esse é um dos principais motivos também de eu estar aqui, é ser um grande apaixonado pela vida e tentar fazer você que está assistindo se apaixonar um pouco pela sua vida e você fazer algumas reflexões de como que você está lidando com ela. É tão importante isso e eu vou começar. A gente está desenvolvendo um trabalho até juntos no Sim, digital, nas mídias sociais, um trabalho extremamente belo e necessário atualmente. A gente sabe como é importante a gente ter esse equilíbrio, nossos pilares de vida, para a gente ser uma pessoa mais bem-sucedida, não só nos negócios, mas como ser humano. Então eu vou começar com a pergunta que você já deu um pequeno spoiler. Quem é Sérgio Bruni? antes de falar, eu queria dar os parabéns para você, Aline, que eu sei que você deu uma palestra maravilhosa em Portugal. Foi um dos maiores projetos que você fez, muito merecedora todo o trabalho que você está fazendo. Obrigada. São vários anos, as pessoas não São. enxergam Hum, atrás das cenas. Olha aqui o cenário, acho que está tudo lindo, é maravilhoso, isso. mas não vê todo o trabalho que é. Então, parabéns. É só Obrigada. parte da sua jornada, que tem muito mais ainda por vir. Então, que Amém. 2025 seja um ano maravilhoso para você. Para nós. Perguntando isso, eu falo que ao longo da minha vida, primeiro eu sou um grande apaixonado pela vida, que nem eu falei. Eu acho que a vida, eu pelo menos é a única que eu conheço, é essa vida que eu tenho. E, e tanto a educação que eu tive, e aí depois a gente vai discorrer um pouco, de eu ter jogado tênis profissionalmente, ter viajado muito sozinho, então numa época que não tinha celular, não tinha computador, era basicamente eu com a minha cabeça, meus pensamentos, minhas emoções, e você acaba refletindo muito sobre tudo que anda acontecendo na sua vida. Então, eu sou um cara muito grato pela vida, independente dos desafios, e a gente contando aqui nos bastidores, a gente acaba E passando muito. umas coisas bem sérias, né? Sim. Inclusive de saúde, etc. Mas eu sou muito grato, eu sou uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito disciplinada daquilo que eu acredito, dos valores. E eu sempre falo que o caráter é aquilo que você faz todos os dias. Então eu me considero uma pessoa muito alinhada ao meu caráter, que é ser amigo de verdade. Eu me considero um bom filho, um bom marido, um cara muito trabalhador, muito dedicado, muito responsável com a minha vida e com a vida das pessoas que estão ao meu redor. E porque normalmente a gente costuma dizer que quem é você? Você acaba sempre colocando o crachá do trabalho. E na verdade Exatamente. você está naquela posição. Então, quando você tira todos os crachás da sua vida, tira o Sérgio empreendedor, tira o Sérgio jogador de tênis, quem é você? Exatamente. E aí, quando a gente se pergunta efetivamente quem é você, aí entra de fato os seus valores, os seus princípios, aquilo que você acredita, o que, que você faz todos os dias, como que você pensa. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que é isso. Nossa, forte. E nem preciso falar da formação que você teve com a sua família, Sim, principalmente a sua mãe, é na qual eu muito. adoro, acho uma pessoa admirável. Como isso é importante também para a gente ter essa base, né? Esse apoio, principalmente para você ter força para entender e o apoio necessário. Mesmo porque, até falando um pouquinho, já entrando na próxima pergunta, que eu acho que isso teve muito a ver também com esse apoio que você deve ter tido, né, da sua família, que é justamente entrar no esporte muito novo, uma vida inteira também atrelada ao esporte de alta performance. Como que isso modulou a sua vida? Como que o esporte agregou em toda a sua jornada? Porque está implícito na sua história. Fala um pouquinho da fase do tênis pra É, gente. assim, eu não vim de uma família de esportistas, né? Engraçado, mas eu vim de uma família de empreendedores, né? Então, eu falo que o atleta, e principalmente o atleta individual, que é no meu caso, jogando tênis, eu sou um empreendedor desde moleque, né? Então, apesar de eu ter começado a jogar tênis tarde, né? Vamos falar assim, eu comecei a treinar de verdade em torno com 15 anos mais ou menos, e aí se tornou efetivamente a minha profissão. Então, desde os 16 anos, 17 anos,
era 8 horas do dia, 7, 8 horas do dia era o que eu fazia. Comecei a fazer supletivo na escola, inclusive para poder me dedicar mais ao esporte. E quando eu terminei o terceiro colegial, eu basicamente fiquei 8 horas da minha vida treinando, Nossa. jogando tênis. E viajava de 10 a 11 meses por ano. Então, não tinha férias, não tinha Réveillon, não tinha carnaval, não tinha namorada. Tinha, mas assim, a prioridade era sempre o esporte. Era sempre aquele sonho de ser o próximo Guga, né? E mais uma coisa que minha mãe, principalmente, sempre me incentivou demais foi eu ir atrás daquilo que eu acreditava e realizar os meus sonhos, né? Então, isso eu sou muito grato à minha mãe. É uma pessoa que sempre me deu muita força para poder realizar aquilo que eu queria. Sempre estava do meu lado, falando, filho, vai, não olha para trás. E eu acredito em você. Eu acho que ela acreditava muito mais em mim do que eu mesmo. Olha só. E isso acabou me moldando muito no tanto da forma que eu via a forma que a minha família, né, e aí eu vou falar muito do meu padrasto e da minha mãe, né, porque eu não falo quase 25 anos com meu pai, e eu via muito a forma que o meu padrasto e minha mãe eram no dia a dia, da determinação. O meu padrasto, principalmente na questão da disciplina, ele foi um período até militar, então ele é autônomo, é um self-made, ele fez tudo sozinho, um cara super bem sucedido. Minha mãe também, mas cada um com seus percalços. Minha mãe perdeu pai e mãe muito cedo, ela Uhum. tinha 20 e poucos anos, já tinha 3 filhos, em questão de 8 meses perdeu o pai e a mãe, Nossa, e aí, como a gente fala, a água bateu no bumbum ali, ela teve que se virar teve que se sozinha. virar. Então, foi uma pessoa muito determinada, atingiu os objetivos que ela quis profissionalmente, atingiu, foi uma empresária super bem sucedida. E o meu padrasto, no outro lado, além de ser bem sucedido profissionalmente, é um cara muito disciplinado, ele como pessoa, né? Então, dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, se alimenta tudo direitinho. Então, um cara muito, não fuma, nunca fumou. Então, um cara muito faz esporte Sim. todos os dias. Então, pegando um pedaço do meu padrasto, dessa disciplina pessoal, com essa disciplina profissional da minha mãe e do meu padrasto, acabou me moldando muito. E o tênis só fortificou isso, porque é um esporte que você fica solitário É. basicamente o tempo inteiro, você com você o tempo inteiro. É um trabalho emocional e mental muito mais do que físico, porque a partir do momento que você treina 5, 6, 7 horas por dia, depois de 3, 4, 5, 6 anos, não é mais o físico que vai fazer a diferença na hora de você Com ganhar um certeza. jogo, É. são momentos mentais e emocionais, é você olhar do outro lado da quadra, vira um jogo de xadrez. Você vê se a pessoa tá tensa, se ela não tá, se ela tá respirando profundo, se ela tá respirando muito rápido, o quanto que ele está ofegante ou não. Então você começa a ter uma visão muito mais panorâmica, muito mais ampla do negócio, e você começa a entender quem é você dentro daquilo e trabalhando cada vez mais o autoconhecimento. Os medos, ele aparece escancara dentro de uma quadra de Nossa, com tênis. certeza, Se imagino. eu faço uma dupla falta no momento É. importante, se eu grito, se eu quebro a raquete no chão, se eu xingo minha mãe na hora que eu perco um ponto importante, se eu reclamo do vento, do sol, que tá para os dois. Então você começa a ver as muletas que você vai arrumando, e tudo isso vai te moldando a você encarar os desafios e entender que o próximo ponto é uma nova oportunidade de você fazer algo melhor. E que você precisa seguir determinados processos, fazer determinadas coisas para você querer estar num degrau maior. Porque se você pular etapas, vão ter gaps, Sim, com lacunas certeza. dentro da sua vida que, se você não passou, tomara que você não passe mais, Com porque talvez, se você certeza. tiver que resgatar alguma coisa ali, provavelmente esse buraco vai te deixar algumas E é limitações. importante dizer que o esporte, ele gera na gente esses gatilhos de disciplina, Muito. de resiliência e de frustração, e lidar com a frustração também. Porque nem sempre você vai estar num bom dia, nem sempre você vai ganhar um jogo, nem sempre você vai estar, num dia bom, como a vida da gente. É. Quais foram os maiores desafios que você encarou na fase do tênis? O que que foi aquela coisa que deu aquela borboleta no estômago, né? Deu aquele frio na barriga que você falou: "Uou, eu preciso tomar decisões, eu cheguei em tal lugar". Como que foi isso para você? A primeira, eu acho que é muito mal. O Brasil é um país, infelizmente, é um país que a gente olha muito o lado negativo das pessoas. A gente sempre espera o pior da pessoa e não o melhor É, delas. E isso faz com que a gente viva diariamente com aquela síndrome do vira-lata. Eu não sou bom o suficiente,
não é legal, ou se essa pessoa teve sucesso, ela fez algum esquema, ou ela, muito, eu escutei muito a minha vida inteira, era se essa mulher cresceu profissionalmente, ela teve relação com o chefe Sim. dela para crescer, e eu vejo muito o contrário. Quando eu saía do Brasil, eu ia para outros lugares treinar nos Estados Unidos, na Argentina, para você ter uma ideia, a primeira pergunta, muitos treinadores do Brasil vamos treinar o seu pior golpe. Vamos pegar o pior que você tem, vamos treinar insanamente aquilo que você é pior. Quando eu fui para fora, a primeira pergunta que eu recebi era: onde você é melhor? Qual que é o seu ganha-pão? Olha só. Então a gente vai treinar muito o seu ganha-pão, porque é aí que você ganha. E vamos treinar o outro onde é Sim, o seu suas pior golpe. fraquezas. Mas é para já. Então, só essa pequena mudança de mindset, de pensamento, já faz você encarar a vida de uma forma diferente. Então não é assim, não sei se vai dar certo. É assim, vai dar certo. Porque eu estou executando aonde eu sou o melhor. Então você já começa a encontrar, se a gente fizer uma matriz SWOT aqui de fraquezas, Sim. fortalezas, aonde são minhas fortalezas? Quais são minhas fraquezas? E aqui no Brasil a gente já começa a ir pelas fraquezas. Então, essa forma já do tênis, de você encarar diferentes formas de olhar aquela mesma situação, você já começa, e hoje se fala muito de design thinking. Sim. Vamos desenhar Do fim pro começo. por diferentes perspectivas essa Isso. mesma situação, para você pensar no usuário, não sei o quê. Então isso eu já fazia dentro da quadra, de uma forma prática na vida real. Você olhou, aí eu comecei a fazer trabalhos de visualização, muito. Eu fazia 2 horas de visualização. Chegou momentos de eu estar visualizando a minha vida de olhos fechados, num consultório, que né, a gente está aqui sem uma janela, nada. Vivenciar momentos que eu cheguei até me queimar do sol, de eu estar com munhequeira, ficar a marca da Nossa. munhequeira, porque eu estava jogando em 40 graus, em Aracaju, e terminou a sessão de 1h30 de visualização, eu estava ofegante, eu acabei de jogar um jogo, mas só que eu estava de olho fechado, sentado numa maca. Nossa. Então, tudo isso vai te trazendo essas experiências Sim. de o quanto que a sua mente consegue ser forte, o quanto que você consegue reverter cenários, o quanto que você tem que olhar para diferentes perspectivas, o quanto que você tem que ser humilde de entender que você é um mero aprendiz nessa vida. E que a forma que a gente veio não necessariamente é a forma que a gente vai embora. Com certeza. Eu sempre falo que a nossa bibliografia, a nossa biografia não define a nossa bibliografia. Não. E muitas vezes você fala assim, eu sou desse jeito, eu sou assado. Não, você está assim. E se você não encarar dessa forma, você não se dá a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Com certeza, de evoluir. E aí o evoluir... Como ser humano. Exato, e o evoluir, o legal é que assim, que nem você falou no tênis. Tem dias que eu acordei quebrado, eu não tenho força, eu tô chateado, briguei com a namorada, ou alguém da minha família morreu e eu tô no Japão jogando. Como que eu consigo extrair meu 100% dentro desse cenário que eu tô com muito baixa... Você tá mal, com energia ruim. É aí que as grandes diferenças acontecem. A pessoa acha que ela só tem que entregar o máximo quando ela tá naquele pico de euforia. Não, com certeza. E o pico de... Eu falo que a vida é igual uma montanha-russa. Quando você tá no alto, legal, você tá lá em cima vendo tudo. Nossa, agora eu tô aqui em cima. Agora eu quero tudo, vou entregar tudo. E quando você tá embaixo, você não vai entregar? Não, e é justamente no baixo que gera a dor, que gera a sua força também. É quando você aprende com a dor. A dor, a situação ruim te fortalece. E isso é muito importante, as pessoas pensarem, né? Quando você está no seu péssimo dia, aquela coisa, e fora dos stories, como você está, né? Que a gente tem altos e baixos mesmo. Mas é nesse momento de baixo, que você tá mal, que você tem que ter essa força de não desistir, de repensar, de olhar a questão, o problema por outro ângulo, de não parar. Porque fácil não é. Claro que vai ter os altos e baixos, mas você não pode parar. Mas é interessante, falando um pouco dessa sua trilha, né? Então, você foi para o esporte, o Sérgio está no esporte. Como que foi esse seu despertar para entrar nessa área de comportamento humano? Como que o esporte te linkou depois na sua vida profissional? Conta um pouquinho de como que começou. E como que foi esse seu despertar? Que eu acho que o despertar que eu vejo, que te acompanho de perto, ele tem muito a ver com um propósito de vida muito maior, que eu acho isso belíssimo no seu trabalho. É uma missão de vida mesmo que você tem. Então, como que foi isso de você dar esse, puxa vida, eu vou para essa área de comportamento? Primeiro, né, o comportamento ele define. A gente olha na televisão, vê os atletas de alta performance, aqueles que são os medalhistas, os batedores de recordes, você vê o comportamento deles, né? Então, você pega, por exemplo, para ficar uma coisa muito clara para quem está assistindo ou ouvindo.
Pega o próprio Neymar e o Cristiano Ronaldo. Não que o Neymar não treine, ele Sim. treina muito, mas o Cristiano Ronaldo é muito mais disciplinado do que ele. Sim. E o Cristiano Ronaldo conseguiu atingir coisas maiores do que ele, mesmo o Neymar tendo muito mais talento do que Sim. ele. Então, isso fica muito claro que se você fizer isso para sua vida como um todo, coisas maravilhosas podem acontecer. Podem não acontecer, mas a probabilidade delas acontecerem são maiores. Como eu viajei em mais de 40 países e eu via a forma que as pessoas enxergam o seu dia a dia e o comportamento das pessoas, e quando eu entrei no mercado corporativo, eu comecei no mercado de financeiro, mercado de Sim. capitais, e eu via aquela coisa assim, nossa, as pessoas ganham muito dinheiro, mas eu via as pessoas completamente desequilibradas emocionalmente. E eu falava, cara, mas isso não faz muito sentido isso. A pessoa É bem vende uma sucedido. coisa, mas ao mesmo tempo não é bem. E aí eu comecei ao longo do caminho tomando decisões, mudando de emprego, fui para uma consultoria de RH, depois eu montei a minha empresa de suplementos alimentares nutricosméticos, que a gente ficou muito grande, vendendo para mais de 10 países. Eu era um dos sócios. E tudo isso foi me construindo até. E eu sempre, desde a minha criação, né, fazendo só um resgate da minha mãe, ela sempre falava, filho, mas o que você está sentindo? Reflita sobre isso. Então eu sempre fui uma pessoa muito profunda nas análises. É muito cansativo, né? Porque você também Imagino. você não precisa se aprofundar tanto o tempo inteiro, Exato. mas eu sou uma pessoa que me aprofundo Sim. muito nas Sim. questões, até para entender com com mais ênfase, né, nas questões em geral. E aí toda essa construção foi me mostrando, e eu sempre estudando sobre desenvolvimento humano, eu sempre gostei, eu sempre li muito livro de autoajuda, motivacional, de mindset, para o esporte, e quando eu parei de jogar também, eu lia muito sobre isso. Então sempre foi algo, e eu acho que é muito mais um resgate meu, para mim Sim. entender Sim. aonde que eu estava, quem sou eu e o que eu quero da minha vida. Então fiz diversos treinamentos, diversas certificações nacionais e internacionais. Tenho, inclusive, uma pós-graduação em neurociência. Estou fazendo a segunda pós-graduação em neurociência, com especialização agora em análise do comportamento, para entender ainda mais por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam. E aí foi quando eu fui construindo todo esse processo, sempre me envolvendo depois, nessa empresa de suplemento, com saúde. E quando eu comecei a ver que as pessoas estavam entrando em colapsos emocionais, tentativas de suicídio, e teve uma pessoa próxima a mim que começou a mencionar sobre isso e estava com uma depressão aí bastante importante, eu falei, eu acho que é esse caminho que eu preciso seguir e eu preciso ser um meio, porque eu acho que o fim é sempre a própria pessoa, mas ser um meio para poder auxiliar, ajudar de Sim. alguma forma essas pessoas que continuam tendo essa mentalidade de que eu não posso, eu não Muitas consigo. crenças limitantes Muitas. também. Muitas, né? E aí a gente vai entrar também em questões muito profundas, porque eu dou algumas mentorias e eu cheguei até a dar mentorias para as pessoas, por exemplo, mulheres que foram abusadas quando eram crianças por entes, né, familiares. Então, assim, tem questões muito profundas. Sim, sim. Eu não entro nessas questões profundas de ficar. Eu não sou nem Sim. psicólogo, eu não tenho formação nisso. Já estudei muito sobre TCC, terapia cognitivo comportamental, mas eu Sim. não atuo clinicamente nisso. Mas eu comecei a ver que como que você está com um problema daqui para frente. Sim. É o quanto que a sua criança do passado influencia na sua tomada de decisão do adulto de hoje. E muitas vezes a gente ainda deixa a criança tomar decisão. Sim. Por exemplo, uma pessoa que come compulsivamente, muitas Claro. vezes é a criança que tá aqui e Com fala, eu quero comer certeza. chocolate. Com certeza. Porque a criança faz o que quer e o adulto faz o que precisa ser feito. Exato. Quando você começa a entender essas coisas e se dando progressos gradativos, tem gente que cresce mais rápido e tem gente que se desenvolve de forma mais lenta em algum pilar. Então, e desmistificar que isso não é para mim, isso é para mim, isso aqui eu não consigo, isso eu consigo, e que tudo na vida a gente consegue fazer desde que a gente treine e gaste energia para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Entendi. Se você não está gastando a energia suficiente para fazer aquilo, é porque não é uma prioridade sua. E se não é uma prioridade sua, saiba disso, se responsabilize disso e não fique chorando pelos cantos falando, eu não consigo. E crie referências verdadeiras. Porque eu, por exemplo, você é uma pessoa super magrinha, eu nunca vou ter o seu corpo. Nem se eu perder 20 quilos,
Eu posso virar um raquítico, mas eu vou ter uma estrutura maior que a sua. Então, como é que eu vou colocar a sua referência para eu falar, eu quero esse corpo ou essa pessoa? Exatamente, que é o grande vilão, né? Que eu vejo Exato. as pessoas com autoestima cada vez menores, porque estão sempre querendo ir se comparando a outras pessoas. E isso acontece muito no digital, que eu vejo nas mídias sociais, Muito. acompanho de perto, né? Como mentora, eu vejo muito isso. Ai, mas quando eu emagrecer, eu começo a gravar. Ai, mas é que eu tô com ruga e não sei o quê. Ai, porque eu não tenho o corpo da fulana e quando eu tiver, eu faço. E não é assim. Você tem que amar suas imperfeições também. Se ame mais, seja mais gentil. E eu acho que, principalmente, até voltando um pouco na sua história, na pandemia, que eu acho que foi também o seu grande despertar, né? Muito. Que foi essa virada de chave. Muita coisa aflorou nas pessoas, muitos sentimentos, as Muito. pessoas ficaram muito sensíveis, né? Muitos casamentos acabaram também na pandemia. Até foi engraçado que um cliente meu falou: Puxa, eu acabei na segunda onda, terminei na primeira. Eu escutei muito isso, por quê? Porque realmente, de repente, as relações ficaram muito afloradas, as pessoas ficaram muito sensíveis, oscilando de emoções, né? Isso. Pensamentos que iam. E aí, eu acho que foi a sua virada de chave, foi nessa fase? A gente tinha uma solução que a gente trabalhava muito o sono das pessoas e criava um score do sono delas e fazia uma psicoeducação para elas, que é a higiene do sono, né? Que é o padrão ouro hoje, junto com uma TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Na pandemia, quando a gente estava começando a lançar no mercado e eu ia começar a cobrar das pessoas, eu randomicamente, né, aleatoriamente, eu olhei e tudo criptografado, eu falei, vamos olhar como que as pessoas estão, porque tinha um arquivo pessoal que as pessoas escreviam o que elas sentiam, para a gente ajudar naquele processo delas. Então a pessoa escrevia, tinha uns botõezinhos que tinha ansiedade, depressão, alegria. Como você está sentindo? Estou deprimido. Aí eu criava um campo, depois abria, a pessoa escrevia e detalhava um pouco mais por que ela estava deprimida. Eu comecei a ver muito tentativa de suicídio, e aí me gerou o gatilho do que eu te contei antes, da pessoa próxima a mim. Eu falei, putz, quando eu vi tinham 153 pessoas falando de suicídio e 3 delas detalhando o suicídio, eu parei a empresa, eu falei, a gente não vai cobrar nada de ninguém, vou pagar do meu bolso. Aí eu chamei pessoas profissionais capacitadas, como se fosse um CVV da vida, criei um chat onde as pessoas dentro do aplicativo que elas podiam conversar, salvamos essas 3 vidas, porque Olha que ótimo. pessoas estavam assim, cartãozinho no sapato da mãe, o e-mail para o pai, já estava tudo organizado. Nossa. Um comprou a corda na Leroy Merlin para se enforcar. Deus. Já estava tudo montado, assim. E eu parei a empresa, eu falei, cara, então acho que as coisas de fato tá me direcionando para esse caminho. Então, tudo isso foi fortalecendo a eu montar o Core, que é hoje, que é uma plataforma de desenvolvimento humano corporativa, mas muito veio também da pandemia. Eu fui vendo as pessoas se isolando, aí elas começando, a gente está tendo muita informação, mas as pessoas estão cada vez mais com menos capacidade de análise da realidade, eu vou falar assim. Não me julguem mal aqui quem estiver ouvindo ou assistindo, mas se a gente tem tanta informação, tem tantas possibilidades, tantas facilidades que a gente não tinha até 10 anos, 5 anos atrás, como é que as pessoas estão mais infelizes, Exatamente. mais deprimidas, então mais ansiosas, com mais transtornos psíquicos? Então eu falo que cada vez a gente está emburrecendo. E é uma loucura isso. Pela primeira vez na história, a gente tem uma geração com QI menor do que a gente tinha na geração anterior. Porque a gente está vendo cada vez mais questões superficiais. A gente está perdendo as conexões verdadeiras. A gente está dando mais importância para uma dancinha de uma digital influencer do que para nossa família. A gente está abrindo mão do básico bem feito. E o básico bem feito é um básico. As pessoas não fazem o básico hoje. A pessoa com tanta informação... Olha só. Excesso de informação. Que eu chamo de obesidade, né? É uma obesidade de informações. Então, se você pensar que a humanidade, a gente tinha, por exemplo, na China, 30% até 10 anos, 15 anos atrás, 30% da China era abaixo da linha da pobreza. Hoje, menos de 10%. Então, a gente está falando que 700 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. No Brasil, a mesma coisa. Hoje, no Brasil, o que se vende, que é uma falácia, as pessoas estão morrendo de fome. Isso não é verdade. Porque a gente tem capacidade, a gente joga fora comida. Só no CEAGESP lá é jogado uma tonelada de comida fora todo dia. Então o Brasil não tem falta de alimento. A gente não tem falta de informação. A gente tem falta de pegar informações de qualidade e aplicar na nossa vida. Com certeza. Então isso é o que está acontecendo com as pessoas. Elas estão tendo uma obesidade de informações e não estão tomando boas decisões.
Porque eu falo, pensamentos geram emoções e emoções geram comportamentos. Então você aqui que está assistindo e ouvindo, para de olhar para besteira, para de ficar vendo dancinha, para de ficar vendo questões superficiais e volta para as conexões. As pessoas estão perdendo a crença em É religiosidade, verdade. espiritualidade. Espiritualidade. As pessoas não agradecem mais Não, pela vida. não. As pessoas não conseguem. Não, as pessoas não cuidam do corpo, não cuidam do que comem, não cuidam delas espiritualmente e E mentalmente. como é que elas vão cuidar das Elas não relações delas? estão, muito, você vê uma geração de pessoas muito carentes também, muito ansiosas, sempre em busca de algo que eles não sabem o que é, infelizes, mas não levantam do sofá, não quer sair da zona de conforto e aí milagrosamente não vai cair do céu. Eu quero até reformular, isso é muito falado de zona de conforto. A zona de conforto, ao meu ver, é uma zona muito bacana. Por quê? Quando você tá com algum problema, eu vou pra minha zona de conforto. De repente eu vou na casa da minha mãe, receber um abraço da minha mãe. Isso me traz força. O problema é a zona de comodidade. Essa zona, pra mim, é perigosa. Com certeza. E as pessoas precisam entender que algumas coisas são faladas na internet e que elas começam a confundir conceitos e automaticamente elas tomam decisões errôneas. Por exemplo, eu vou no médico e falo, estou com depressão. Eu me diagnostiquei. Quem conhece melhor o meu corpo do que eu? Ninguém. Eu que conheço. Mas as pessoas não estão conexões nenhuma com ela. Não. Então ela ouviu que quando você está triste um dia, você tem depressão. Aí ela vai no médico e fala, médico, eu estou com depressão. O que ele faz? Toma isso. Aí ele faz uma hora de pergunta para você. Realmente está com depressão, porque você me contou um monte de coisa que você está com depressão, então toma esse remédio e esse remédio. E você está tendo um diagnóstico e fazendo um plano de ação totalmente equivocado. Aí a pessoa fala que está com ansiedade, ela nem sabe o que é ansiedade. A pessoa está com insônia, ela nem sabe o que é E insônia. muitas vezes ela assiste na internet, seja o YouTube ou o Instagram, vários vídeos de pessoas que não são profissionais capacitados E que te estimulam a fazer e que isso. te exato. Vá atrás de boas bibliografias de pessoas certas, corretas, pessoas Cuidado. verdadeiras. Então, é aquela coisa, não siga e não ouça conselhos de pessoas que nunca fizeram aquilo que você quer fazer. Você está escutando uma pessoa que você não faz ideia quem é. Cuidado com quem você assiste. Aliás, fica aqui a dica, gente, para na hora de você dar aquela varrida básica, sabe, o seguindo? Deixa só pessoas que realmente façam sentido para estar no seu feed. Que agregue na sua vida. Que agregue na sua vida. Porque às vezes a gente sai seguindo todo mundo, você olha, a pessoa segue 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e não tem porquê. É vago, é vazio. Então tem que tomar muito cuidado com esse excesso de informação, porque justamente gera até mais gatilhos de ansiedade. Muito mais. A rede social, ele dá esse looping. E aí a gente vive numa era de excesso, que nem você falou, obesidade digital, e não só digital, a gente tá olhando o tempo todo muita coisa, muita informação. Isso na cabeça é o que a gente falou, gera uma geração de pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais infelizes e frustradas por não encontrar, né, respostas. E não encontrando respostas, a pessoa fica com esse looping de um vazio E pior, eterno. tá, Eline? Pior, tá? Eu vi um estudo agora super interessante falando que as redes sociais é tanta superficialidade que você acostuma o seu cérebro a não conseguir se aprofundar nas informações. Porque é tão superficial, é o highlight, é a headline da notícia. Governante mata o outro. Aí você fala, nossa, você viu que aquele cara matou? Só que você não leu. Você não leu. Aí você não sabe se o cara se defendeu, se ele teve um assassino e entrou na casa dele. Você não sabe de nada. Só fala, você viu que o cara matou, o cara não vale nada, é um assassino. E aí você já sai propagando notícia sem saber o que aconteceu. As pessoas olham uma foto e fazem um julgamento de todo o vídeo. Como é que você faz um julgamento, de repente, de uma única ação de uma pessoa e coloca 40 anos da vida dela em jogo? Você pega, a gente tá com tanta falta de heróis e tanta falta de pessoas boas, de referências capacitadas, que você pega, nada contra, pelo amor de Deus, mas você pega a mulher lá do avião que tomou uma decisão simplesmente, em uma semana tem 2,5 milhões de seguidores. E a gente dando sangue aqui, gente, por favor. Não é nem comparando, mas assim, porque ela falou eu não quero e colocou a posição dela. Pelo amor de Deus, é sério que a gente está indo para esse nível de sociedade? Se a gente está indo para esse nível de sociedade, a gente está perdendo a capacidade crítica, que é uma das maiores diferenças nossas para uma inteligência artificial, é tomar decisões críticas para a nossa vida, para a nossa existência como ser humano. E nós como sociedade.
Então, se a gente tem uma capacidade menor de análise, como é que você vai discutir com uma pessoa que só está olhando o feed de notícias rápidas? Rápidas, E o nuggets. cérebro acostumou a não se aprofundar. E quando você vai falar com a pessoa, hoje você senta para conversar com uma pessoa, você começa a falar com ela já Ela começa já a tá desviar o assim. olhar, ela começa a olhar e já vai batendo a perna, É. porque ela não tem paciência mais para você entrar num segundo grau de profundidade numa conversa. E isso reflete até para as relações pessoais. Não, isso reflete para a Uma- saúde geral da vida dela. Porque daí e segue até o fluxo de conexões rasas, pessoas rasas, sem profundidade, e relações profissionais também. A pessoa como um todo, né? E aí você tá reclamando do seu parceiro, ou que não, ou a mulher falando que não tem homem que não vale nada, a mulher falando, e o homem falando que não tem nenhuma mulher que não vale nada, que é uma grande mentira, porque eu acho que eu tenho muito valor, a Aline tem muito valor, e você generaliza tudo isso, mas na verdade é você que não se autorresponsabiliza e não quer mexer em questões pessoais suas, e você acaba terceirizando esses problemas e falando que o problema é o outro. É o outro. Ou será que o seu dedo é um pouquinho podre? É, E não tem a capacidade de fazer boas escolhas? é verdade. Porque se você não tá fazendo boas escolhas na sua alimentação, você não tá fazendo boas... E eu não tô falando aqui, seja a pessoa mais saudável do planeta, não é isso. Mas se você não faz minimamente boas decisões para sua saúde física, sua saúde mental, suas relações, porque quem define suas relações é você. Claro. Eu que vou definir se eu quero estar do lado daquelas pessoas ou não. Ah, mas é Exatamente. difícil. Não. Mas é muito mais difícil você estar do lado delas. Claro. Então, assim, se você começa a não tomar boas decisões nos pilares que são fundamentais para você ter uma saúde mental, porque as pessoas confundem que depressão, ansiedade é saúde mental. Não é. Não, não é. Não é. Saúde mental é se você tem um cérebro saudável ou não, um cérebro funcional ou disfuncional. E eu sempre falo, você já cuidou de você hoje? É Eu isso. estimulo muito isso no meu Instagram, nas minhas mídias. Você já cuidou do seu templo sagrado, que é o seu corpo? Você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Para você ser uma pessoa equilibrada hoje em dia, com tanta pressão, é uma sociedade que exige cada vez mais pressão, cada vez mais performance. Você tem que estar bem. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que acreditar em algo. Eu gosto muito dessa parte também da mente e do espírito, né? Sim, A questão da fé, a questão também da mente, da terapia tá em dia. super. Você tá equilibrado e se conhecer para não terceirizar. E aí, puxando esse gancho, falando um pouco de... E é óbvio que nós chegamos aí nesse momento que você tá trabalhando com o comportamento humano muito bem, com o core, principalmente. E eu queria que você falasse um pouco, e a gente entrar nessa parte de dicas um pouco mais práticas, falasse um pouco dessa importância da qualidade do sono e também da saúde mental. Perfeito. Que eu acho que isso é um ponto muito sensível hoje em dia para pra gente tratar. Vamos lá. Ó. Primeira coisa é a saúde mental. Para a gente ter uma saúde mental, a gente precisa ter um cérebro saudável, um cérebro funcional. Para a gente ter um cérebro funcional, a gente precisa ter alguns pilares trabalhando a nosso favor. Primeiro e o mais importante, que é a fundação de tudo, é a qualidade do sono. Se você tem uma boa qualidade de sono, provavelmente os seus outros pilares também vão começar a trabalhar de forma mais harmônica. Se você não está dormindo direito, e o dormir direito, para quem acha que tomar medicamento, e eu não sou contra o medicamento, mas a gente precisa tomar remédios para as questões pontuais. Senão, eu quebrei a perna, eu vou usar o gesso pelo resto da minha vida. Sim. Mesmo já ter curado minha perna. Então as pessoas estão começando e não estão tendo fim. Tudo na vida tem que ter começo, meio e fim. E a gente não está tendo fim em algumas questões. A não ser questões mais pontuais ou patológicas, que é muito pouco baixo o percentual das pessoas. Então você precisa, primeiro, de novo, se conhecer. Então vamos lá. Você tem um sono de qualidade? E o que é ter um sono de qualidade? É você acordar revigorado, é você não precisar acordar logo de manhã e já tomar um monte de café, é você acordar de manhã e ter energia durante o dia, suas questões cognitivas, o seu cérebro está funcionando rápido. A Aline me pergunta, eu responder com velocidade, não ficar, como a gente fala aqui, panguando, que o cara fica lá viajando na maionese e fala assim... parece que você tá bêbado, né? Quando você não dorme direito, aí você olha pro computador, fica lá 1 hora parado. E o que eu tava fazendo mesmo? Então, se você começa a perceber que esses sinais estão acontecendo no seu dia, você não tá tendo um sono de qualidade. Então, a primeira coisa é um sono de qualidade. Depois, atividade física. No mundo hoje, com tanta informação, com tanto estímulo, não tem mais essa coisa de você falar, não vou fazer atividade física, que nem antigamente permitia. A gente tem muito estímulo hoje. Com certeza. O seu corpo não vai aguentar a pancadaria.
o mundo tá cobrando É, mais. isso é verdade. E assim, você não tem que ter medo disso. É. O corpo tá cobrando mais, Sim, o sim, mundo tá te sim. cobrando É mais. a alta performance que a gente Você falou. quer entregar mais, você vai ter que fazer mais. Ah, mas eu não quero. Então você não vai atingir tudo aquilo que você almeja. Pelas regras honestas, verdadeiras. Você quer dar os seus pulos do gato, aí é outros 500. Então, de forma honesta aqui, você sendo honesto com você, você está tendo um sono de qualidade, você está tendo uma boa alimentação, você está fazendo atividade física, porque hoje já está comprovado, a gente tem milhões de neurônios no nosso intestino. Hoje, pela primeira vez na história, você tem homens e mulheres com mais câncer no intestino do que câncer de próstata e câncer de mama. Porque as pessoas estão se alimentando cada vez Muito pior. mal, É cada vez mais ultraprocessados. E essa pessoa se alimenta mal, não pratica esporte, tá sedentária, tá tendo uma pressão diária e constante no Aí trabalho. não dorme direito, mas não ela dorme toma um remédio para direito, dormir, toma um remédio para acordar, toma toma um muita remédio bebida para focar. alcoólica para poder ter as fugas. Então, Isso. ela gira em torno de um looping que vira o quê? Uma geração de executivos, muitas vezes C-levels ou empreendedores, que eles são muito bem-sucedidos, mas ao mesmo tempo com uma qualidade de vida péssima. Péssima. Então ele não é uma pessoa de sucesso. Não é. Porque eu vejo cada vez mais homens bem-sucedidos e eu vejo pais de amigos meus que faleceram cedo. Cara, com Exato. tanta informação, com tanta tecnologia, para pelo menos o cara vir até os 80 anos, 90 anos. Exatamente. E tem gente morrendo com 60. Com 60 e pouco, 55. Pessoas hoje com 40 tendo parada cardíaca. Então, assim, tá muito sério isso. Hoje, a gente tava preocupado com o Covid. Ai, meu Deus, tô morrendo 700 pessoas por dia. Morrem por dia 1.300 pessoas de problema cardíaco. É o que mais mata no Brasil. Quais são os principais problemas de problema cardíaco? Tabagismo, sedentarismo, bebida alcoólica. Estresse. E aí, aí, ó, vamos lá. Então, de novo, saúde mental. Precisa ter um cérebro saudável. Sono, atividade física, nutrição, manejo ou gestão do estresse, o quanto que você consegue manejar o seu estresse, para isso precisa de autoconhecimento. E relações sociais. O quão de qualidade é o ambiente que você vive. O ambiente vai determinar muito quem é você. Porque tem muitos ambientes que são tóxicos, né, Muito. Sérgio? E aí, seja no na trabalho, sua casa, seja amigos. na sua casa, e a pessoa vive naquele inóspito demais, que acaba que quanto mais estressado você vai consumindo aquilo e aquela energia, você também vira uma bomba relógio. Né? Ou você vai pedir pra sair, ou você vai ser expelido daquele ambiente. Então, se eu tô num ambiente de alta performance, os caras querendo bater recorde, e eu tô lá, um dia eu dou um migué, outro dia eu dou outro migué, uma hora eu vou falar, cara, meu corpo vai quebrar uma hora, eu não vou aguentar estar do lado desses caras. Ou eles vão falar, cara, na nossa equipe você não participa mais porque não vai dar. Entendeu? Então você vê isso muito ocorrendo. Por exemplo, eu falo até hoje do Palmeiras no futebol. Montou uma estrutura ali que fala, cara, hoje a gente não permite mais essas coisas que antes se permitiam. Ah, o cara vai chegar aqui 3 da manhã, não tem mais. Fez uma, duas, você vai pro banco de reserva e depois você tá fora, você não joga mais. E isso você vai elevando a alta performance da equipe. Porque hoje todos nós precisamos de pessoas. Se você não tem conexões, você vai ficar uma pessoa deprimida. Com certeza. Porque foi o que eu falei da saúde mental. Então, cuidou desses 5 pilares principais, aí você vai saber se você tem saúde mental ou não. Se você não está fazendo esses pilares bem feito, em algum momento você vai ter algum transtorno psíquico. Porque é uma questão química. Desculpa. É uma questão química. A não ser, tem um pedaço também genético, mas que ao longo da vida já veio a epigenética aí para falar que está acima da genética, que o estilo de vida que a gente tem, o ambiente que a gente vive determina a forma que a gente vai viver e vai morrer. Vai determinar muito. Que a gente chama das predisposições. Eu posso ter vindo de uma família de obesogênicos, de pessoas obesas. Quem vai definir se eu vou ser obeso ou não sou eu. Claro. Mas eu tenho a predisposição genética de ser obeso. Perfeito. Se eu tenho determinados cânceres que eles são geneticamente hereditários, eu vou ter a predisposição àquele câncer, mas quem vai definir se eu vou ter ou não vai ser muito do meu estilo de vida e do ambiente que eu vivo. Hoje, cânceres, por exemplo, como próstata e mama, se você fizer trabalho preventivo, 100% deles são curáveis. Coisa que há 10 anos atrás não era. É verdade, com certeza. Então, é o estilo de vida. Você faz trabalho preventivo? E as pessoas também comendo muito mal, né? Mas muito mal. E, assim, eu nunca vi tanta gente com câncer no intestino, com problemas seríssimos de saúde.
e comendo muito mal. A qualidade está muito fraca, E está aí é muito o que você falou, baixa. Aline. Então, se você não tá olhando nem para você, cuidando nem de você, como é que você vai cuidar das outras É, relações? Como é que você, como líder, vai cuidar da sua equipe? Como é que você, como líder, que não sabe nem sobre autoconhecimento, nem sobre saúde mental, nem sobre como funciona o seu cérebro, é, e aí vem uma demanda e fala assim, líder, como é que tá a é, saúde mental da sua equipe? exato. Ah, aquele cara lá tá com uma ansiedade ali. Não, É. você não tem nem ideia. Não, e aí a gente entra nesse pilar importante que é do empreendedorismo, de empresas e de grandes empresas também, ou profissionais, que é falar um pouquinho sobre isso. No momento que você está com a sua equipe, você está lidando com relações humanas, você está lidando com. Não é só vendas. Não. Hoje em dia, o profissional, ele quer muito mais do que isso. Ele quer uma motivação, ele quer um apoio, ele quer se sentir bem. A gente vê algumas grandes empresas já colocando muito investimento nisso, em bem-estar para os colaboradores, tanto fisicamente, eles colocam até um playground, um negócio diferente, mais lúdico, quanto também de estímulos para a pessoa ficar mais à vontade para trabalhar, home office, enfim, o que funciona melhor Sim, para aquele sim. colaborador. Mas o que vai definir um bom líder, na sua opinião, hoje? E eu queria que você abrisse um pouco também, falando sobre a importância de você ter uma plataforma como a Alcor, né? Que dá todo esse 360 no colaborador, é multifacetado mesmo, que vai ajudar. Como você vê isso dos líderes hoje? Eu chamo que a gente hoje trabalha muito, eu dou o nome de Power Skills, né? A gente falava de Soft Ah, Skills, que eu acho que é muito mais do que Soft Skills. A gente faz um trabalho de Power Skills, onde a gente faz um diagnóstico da empresa, como que está a saúde, bem-estar e a performance da empresa, e baseado numa nota que a gente criou um índice, que é o ISP, o Índice da Saúde e Performance, a gente criou um protocolo de desenvolvimento para o colaborador e para a empresa. E a gente pode dividir, inclusive, em departamentos ou então em cargos, né? Liderança, gestão e talentos, né? Então, dessa forma, a gente começa a entender que, pô, essas pessoas estão com esse determinado problema. Então, nesse trimestre, esse cluster aqui vai ser trabalhado isso. E, simultaneamente, a gente vai trabalhar esse aqui dessa forma. E não simplesmente dar a ferramenta e fazer um trabalho, por exemplo, de consultoria, onde eu faço os apontamentos e falo, agora se vira você. Não. Eu vou te ajudar, eu vou botar a mão na massa, e se você quiser se envolver no processo, você vai ser muito bem-vindo. Vamos fazer um trabalho a quatro mãos. Porque também ninguém conhece mais da empresa do que você. Então, é um trabalho que a gente entra para fazer o quê? Trabalhar resiliência mental, foco e concentração, como que está a saúde física, mental do colaborador, gestão de estresse, o sono deles, e analisa primeiro eles. A gente tem aulas, treinamento, workshops, imersões. Então, a gente faz um trabalho muito mais profundo, desde cursos, aulas que estão dentro da plataforma, com ferramentas, tudo que a pessoa pode aplicar aquilo que ela está assistindo, para ter uma massificação maior e um nivelamento maior, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo trabalhos de palestras, workshops, treinamentos e imersões que a gente vai se aprofundando mais, dividindo em líderes, gestores e talentos. E o que eu tenho visto mais são os líderes precisando trabalhar determinadas habilidades que antes você não podia mostrar e que hoje é fundamental para essa nova geração, que é a geração que vai tocar os próximos 10 anos. E eu não gosto de falar, essa geração é assim, essa é assado. As gerações são do jeito que são por conta das nossas responsabilidades. Se essa geração, quem fala que é mimimi, é por conta dos nossos pais que não criaram de forma correta para eles serem mimimi. exato. Então, e se eles são assim dessa forma, é porque até pouco tempo atrás a gente acordava fugindo de um predador. Você precisava ser bruto. Hoje a comida chega na porta da sua casa, você não precisa ser mais bruto. Né? A gente está evoluindo como espécie, graças a Deus. Hoje você não vê mais pessoa sendo esquartejada no meio de uma praça pública, botando fogo numa pessoa viva, coisa que acontecia, ainda acontece em alguns países, mas que acontecia com mais frequência até 30, 40 anos atrás. Escravidão, então a gente não tem mais essas coisas, ou tem diminuído cada vez mais. As mulheres, e você como mulher sabe bem, a mulher até 10 anos atrás não tinha espaço. Não. Hoje a mulher está tendo protagonismo. Então, assim, tem muita coisa a ser feita, muito, mas já se ganhou muito espaço. Sim. Então, isso é a evolução da sociedade, eu sempre vou acreditar nisso, por isso que eu sou empreendedor, Sim. porque eu acredito que a gente está evoluindo. Mas os líderes, eles precisam mostrar vulnerabilidade, mostrar que eles também erram, mostrar ser verdadeiro, ter conversas difíceis com seus líderes, liderados, ter transparência. Isso tudo cria uma conexão e cria uma relação de verdade. Sim. Então, eu sempre faço um paralelo do mundo do esporte de alta performance
com o meio corporativo. Porque se você quer ter uma equipe de alta performance, a melhor coisa do mundo para mim era quando o meu treinador falava o que eu tinha que fazer. Exatamente. Sérgio, vamos para esse caminho aqui, porque aqui eu tô vendo que a gente tá errando. Na estratégia do jogo tá assim, assim, assado. Eu vejo muito o Bernardinho, outros treinadores falando para a equipe, fala, pessoal, o seu grande asset aqui, então vamos montar uma estratégia, porque talvez o gap ou a lacuna que aquele outro time tem é ali, e a gente tem um jogador que vai atacar exatamente a lacuna do cara. E o treinador vem tendo conversas verdadeiras com as pessoas, unindo o grupo. Hoje eu vejo, joga numa ferramenta, preenche aí a ferramenta, eu preencho daqui, você cria um distanciamento cada vez maior. E você vive uma geração de funcionários colaboradores infelizes, apenas acordando para ir para o trabalho e voltando para casa para pagar a conta, mas não estão desestimulados, não têm Total. vontade, não tem aquele brilho no olhar Hoje e aquela vontade de 78 performar. Hoje 78% dos talentos, eles dizem que eles estão pedindo demissão por conta do seu chefe. E essa é a diferença do chefe e o líder. O chefe manda. O líder inspira as pessoas, ele extrai o melhor da pessoa. Como que eu vou extrair o melhor? Você deixou claro para o seu liderado, ou uma pessoa que entrou na empresa, você fez um onboarding com ela, você falou quais são as responsabilidades dela, como que a empresa funciona, quais são os valores da empresa, como que é a cultura da empresa. Você fez isso. A partir disso, para ele atingir aqueles objetivos que você como líder precisa atingir e o seu departamento precisa atingir, a sua equipe precisa atingir, quais são as habilidades que aquela pessoa precisa ter? Ela tem? Se ela não tem, cara, que coisa melhor que isso? Exatamente. Feedback. Feedback 360 e constante. Aline, eu não gostei de alguma coisa que você fez. Vamos Aline, sentar alinhar. Lembra ontem que a gente teve aquela conversa? Achei que você foi muito grosseira comigo e eu não me senti bem. Aí você vai falar, nossa, mas eu não fiz por mal, nem percebi. Pô, então estamos alinhados? Beleza? Bom, resolvemos. Aí a pessoa guarda aquilo, aí na hora da avaliação ela detona a avaliação do liderado, e aí a hora que você vai vendo, vai desconectando as pessoas, ao invés de você resolver, tendo conexões muito mais verdadeiras, diretas, rápidas, para não ficar amontoando um monte de problema e ficar fazendo aquela famosa lavar roupa suja, que você acumula meses ou anos de trabalho. Então, já fala com a pessoa, não gostei disso, vamos resolver assim, você precisa criar essa habilidade, tem esse treinamento, esse desenvolvimento para você, porque hard skills. Total. Eu quero aprender. Você vê que a pessoa tem sangue no olho, ela quer aprender. Mas ela morre aos poucos. Não, e você dá pra pessoa, você fala assim, Aline, eu preciso aprender contabilidade. Vamos fazer o seguinte, esses primeiros 6 meses, metade do seu dia não precisa trabalhar. A gente tá te dando um treinamento de contabilidade 6 meses, porque eu tô vendo que você quer muito, você tem alinhamento de cultura, tudo comigo, vai dar certo e eu quero te treinar. Você topa fazer isso? Fala, topo. 6 meses você treinou, você aprendeu. Então não é mais sobre ferramentas, é sobre o indivíduo. Agora, se você não quer ouvir de forma genuína quem é a pessoa, quais são os problemas dela, quais são os anseios dela, quais são as vontades e sonhos da pessoa para ela poder realizar aquilo, e qual é o plano que ela tem junto com você para ela atingir os objetivos que ela precisa atingir, porque se ela atingir o objetivo e o outro atingir, o seu departamento atinge, você atinge. Exatamente. E vocês vão entregar resultado. E aí é importante dizer que tem uma linha tênue entre excesso de produtividade, boa produtividade e, ao mesmo tempo, uma palavra que está cada vez mais comum no mundo corporativo, burnout. É aquela pessoa que quer performar tudo e é saudável. Qual é a linha que você vê? E como você vê essas duas frentes, né? Você tem que ser muito produtivo, mas será que se eu for muito produtivo, eu não vou me cobrar demais e, consequentemente, ter um burnout? Qual é o limite de um para outro? E como que o burnout, que é essa palavra que está super em alta, por que ela está tão em alta? Por que está tão devastadora para esse colaborador? Primeiro que o burnout é um esgotamento profissional. Sim. É sempre no trabalho. Não dá para você falar que você tem um burnout do seu marido, da sua esposa, ou você teve um burnout do seu amigo. Não, é um burnout no trabalho. Eu acho que tem um impacto muito grande, primeiro, um desalinhamento de valores. Está muito envolvido a valores, porque se você faz com tanto estímulo hoje, tantas oportunidades, aparentemente, que tem no mundo hoje, e você está desalinhado com os seus valores e você vai gastar 10, 12 horas do seu dia fazendo isso todo santo dia pelos próximos 10, 15, 20 anos da sua vida, em algum momento você vai ter um burnout. Com certeza. Segundo ponto que pode ser um burnout, quando você dá tarefas ou trabalhos maiores do que a capacidade da pessoa de entrega, das habilidades que ela tem. Por isso que é importante você treinar a pessoa. Sim.
você minimiza a possibilidade dela ter um burnout. Além de você treinar ela e dar mais habilidades e dar mais capacidade para ela, o que vai acontecer? Você vai ter um senso de pertencimento e engajamento maior daquela pessoa com você. Porque, pô, se a pessoa te dá amor e carinho, Exatamente. você vai falar, cara, obrigado, é o que eu preciso, não, porque todo mundo precisa de amor e carinho. Frustrado, né? Você não e eu vai não tô ter falando pra esse passar a mão vazio. na cabeça aqui, não é passar, somos adultos, Claro. mas se precisar de puxão de orelha, eu vou Tem dar. que mais é que fazer. Se precisar dar carinho, eu vou dar. Se precisar dar um abraço no momento, eu tenho que dar, porque eu sou o líder, eu tenho que inspirar os meus liderados. Sim. Mas se eu não tenho a capacidade de habilidades, ferramentas para poder executar aquilo que estão me solicitando, em algum momento vai me dar um burnout. Vai começar a me dar ansiedade, eu vou falar, não tô conseguindo entregar. E aí vai chegar uma hora eu vou falar, cara, espanei e não consigo. E aí o que você, como líder, vai fazer? Esse cara não entrega. Não. O erro foi seu de não ter contratado uma pessoa com as capacidades que você precisava pro D0. Então as pessoas, e eu dou palestras muito do emprego do futuro, como que vai ser, e eu mostro muito no primeiro slide a panela, o que as empresas querem é uma tampa perfeita para panela, mas a realidade é uma tampa desse tamanho com uma panela gigantesca. É que na verdade cobram muito e muitas vezes eles nem sabem o que estão cobrando. Eles não sabem, porque é justamente o ponto de partida dessa conversa. O líder, na verdade, ele é um chefe. Poucos são as pessoas que conseguem liderar entendendo toda essa pluralidade que tem. Todos esses campos que você tem que ter para ter um profissional completo, bem motivado e feliz de trabalhar. E líder, se você não tem, trabalhe isso em você. Isso, exato. Líder, se você não sabe como motivar equipes, vai fazer um treinamento de como motivar a equipe. Exatamente. Porque tudo é treinável. Sim, tudo. Sim. Você está numa situação que você está hoje. Hoje você está como diretor da empresa. Exato. Hoje você está como CEO da empresa, que adoram falar CEO. Eu sou startupeiro. Hoje você está assim, você não é isso. Você está assim. Então, se você está, quais são as habilidades que você precisa ter para estar nessa posição? Dentro dos valores, cultura, daquilo que a empresa prega e precisa para você entregar o melhor resultado que você precisa entregar. Sim. E se você está alinhado com os valores da empresa, com a cultura da empresa, é uma questão de tempo. Se você não tem hoje, pela capacidade que você tem e você tem vontade, cara, dá o prazo para o cara fazer ou para a pessoa fazer e ela vai desenvolver aquilo ao longo do caminho, vai ser extremamente grata a você, vai estar mais engajado e outra, vai reduzir drasticamente o custo da empresa. Porque hoje um gerente que é mandado embora, ele chega a custar R$200 mil por ano para a empresa. Nossa. E aí você mandou o cara embora em 3 meses. Aí vem o outro. Exato. Aí tem um processo de aprendizado. Aí começa tudo de novo. E a hora que você vê, você não sai do lugar, as coisas não acontecem e você fica colocando a culpa no liderado. E isso você vê muito nessas empresas, né? Que é a pessoa sempre culpando, querendo jogar essa sua frustração. É um jogo de frustrações. Isso. Que um joga a sua falta de capacidade mental, de gestão, para o outro. E fica esse looping de uma empresa com profissionais completamente desmotivados. E não é e disfuncionais. E disfuncionais. E aí essa é uma bola de neve, porque esse profissional, esse colaborador, muitas vezes chega na casa dele, ele está completamente desequilibrado, que vai descontar na família dele, vai descontar na sedentarismo, vai dormir direito, ele vai ficar mais vai irritado. beber, Exato. vai jogar em comida, e é um looping eterno, e é uma sociedade cada vez mais doente e infeliz. E aí é super importante falar que os vícios aqui é uma fuga emocional da realidade. Seja o vício que você tenha. Se você tem vício em comida, vício em drogas, vício em álcool, qualquer vício, pornografia que está destruindo as relações. Então, assim, isso tudo acaba atrapalhando demais as suas relações, inclusive a sua capacidade de crescimento profissional. Então, é super importante entender essas questões e ter a abertura correta para falar assim, é isso. E, de novo, quer coisa melhor do que eu falar assim, é isso que você precisa? Cara, é a melhor coisa do mundo, alguém te dá uma direção. Quando você não tem direção nenhuma, você vai atacando para tudo que é lado, com as ferramentas que você tem. Então, quando você olha e vê as ferramentas que a pessoa tem, vê o que você precisa e fala, aqui perfeito, ataca desse jeito, usa o martelo pregando na parede, senão você está pegando o martelo, dando porrada na parede sem o prego. Enquanto que, de repente, você precisaria estar com o pincel pintando a parede. Exato. E você está culpando a pessoa. Cara, só organiza isso. E, de novo, mostra o que você precisa
e trabalha em cima. Que coisa melhor que isso? Exato. E tem a humildade. Não, pelo amor de Deus. Para também reconhecer as suas falhas. Ninguém é perfeito em tudo, Graças ninguém a nasce Deus. sabendo tudo. Senão não sai desse planeta. Porque muitas vezes a pessoa sabe que ali ele precisa trabalhar, tá a falta, mas não, ele insiste, porque ele não quer baixar essa bola, tem uma arrogância. Não, tá tudo bem. O que eu vejo de pessoas completamente desequilibradas e viram para mim e falam, não preciso fazer terapia. Meu anjo. Talvez é você que Meu precisa. anjo, Talvez não. Provavelmente é você. Você precisa fazer terapia. Vai. Eu não tenho nada a ver com seus problemas. Não é? Não, porque tá tudo bem, porque isso. Porque... Não é bem assim. A gente precisa se conhecer. O tal do autoconhecimento, de você ter uma maturidade emocional. Perfeito. Que é o que muitas vezes rui tudo. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas, outras não? Por que umas pessoas têm essa motivação, mas têm um equilíbrio e outras não? E aí essa pessoa que não tem, ela fica sempre olhando o vizinho que é bem-sucedido, mas ela não entende por que ela não é. Mas ela não foi atrás de tudo isso. Por isso que eu acho que o seu trabalho, eu acompanho de perto, é tão importante hoje em dia. As empresas entenderem a importância, não só... Começa no líder e acaba com o colaborador, com toda a equipe, com todo o ecossistema. Como é importante você ter um ambiente saudável em todos os sentidos para você trabalhar. Como por dentro e por fora também. Porque isso reflete totalmente. Não, você acionista vai refletir no seu resultado. No seu resultado e no da empresa na também. perenidade do negócio. Então, se você quer ter uma empresa com longevidade, você precisa olhar para... Porque por trás dos números, do dinheiro, estão pessoas. Existem pessoas. Se você não cuida do maior ativo da sua empresa, que são as pessoas, você vai cuidar de quem? Exato. E aí, beleza, você vai ficar mais rico, você vai ganhar mais dinheiro, você vai comprar seu iate. Mas aí é aquela coisa, porque eu falo, o grande sucesso da vida é o impacto que você gera na vida do outro e a melhoria do outro. É verdade. Senão você não teve sucesso. Se você é uma empresa que fatura bilhões de reais, você já tem dinheiro infinito, ou muito dinheiro, que você consegue viver com extremo luxo na sua vida, e você não está gerando impacto nenhum na vida do outro, você não é uma pessoa de sucesso. Com certeza. Você é uma pessoa extremamente egocêntrica, olhando só pro seu próprio umbigo, e, cara, vive vazia, essa vida e vazia. E parabéns. Rasa. A tal história das conexões rasas, pessoas rasas, sociedade rasa. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante a gente fazer esses trabalhos e entender como funciona. Na verdade, é educar as pessoas. Exato. É esse seu trabalho Isso. que você já faz diariamente perfeito. muito bem, né? Educar as pessoas. Agora, de forma sucinta, eu quero que você me dê dicas ali, ó. Para você que tá aí, ó. E você que tá aqui. Dicas para você melhorar a qualidade do sono. Primeiro, higiene do sono. Então, vamos lá. É uma psicoeducação que, basicamente, os 3 principais formas para você dormir melhor. Atividade física, alimentação, exposição à luz. Acordou de manhã, abre a janela, deixa o sol, a luz do sol, não é ficar tomando sol, torrando no sol. A luz do sol, o seu globo ocular vai captar que está vindo raios do sol, então ele vai aumentar a produção de cortisol, diminuir a produção de melatonina, e aí o corpo começa a fazer todo um trabalho de vigília para falar, opa, estou acordado, precisamos trabalhar agora. Por isso, quando a gente dorme, a melatonina é o hormônio da noite, não é do sono. Ela é simplesmente um marcador para falar, opa, está anoitecendo, então corpo, vamos começar a se preparar para dormir? Então, primeira coisa, esses 3, que é o que eu chamo os 3 principais sincronizadores, ou então as formas principais para você ter uma boa qualidade de sono. Atividade física, alimentação, exposição à luz. A partir daí, você tem algumas tarefas ou atividades que você pode fazer para aumentar a qualidade do seu sono. Primeira delas, eu estou muito agitado, chego à noite e não consigo dormir. O que você faz? Caderno das preocupações. Pega um caderninho, que legal. Tira a preocupação da cabeça, porque você fica à noite remoendo aquela coisa para não esquecer. Quantas vezes a pessoa acorda 3 da manhã, 4 e fala, puxa, o relatório. Fiquei pensando o que eu tenho que fazer, fiquei pensando nos meus problemas. Anota o problema. E tenta detalhar o máximo possível para você tirar essa complexidade da cabeça e colocar no papel. Adorei. Mas não acende a luz e deixa tudo iluminado, senão o globo vai entender que tá ficando luz. Então, o que você faz? Deixa a luz bem baixinha, sai do quarto, se você não está com sono de verdade. Você tá lá 40 minutos sem conseguir dormir, vai lá no caderninho, num lugar com a luz bem fraquinha e não pega o celular, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não pega o celular. Telas é um destruidor de sono.
Vai lá e você anota, ó, eu preciso entregar o relatório, que eu preciso olhar isso, olhar aquilo, pedir para fulana tal número, pá. Terminou, tá com sono, volta para cama. Não tá com sono, fica no ambiente onde você tá. Só vai para cama para dormir. A cama é um ambiente pra gente dormir ou namorar, ou dar uma lida num livro leve, Nada ou ver de um ficar filme. vendo televisão antes de dormir. Porque se a gente for olhar hoje, o cérebro não sabe o que é realidade, não é? A gente que cria a realidade. Então o cérebro ele olha e fala: bom, antes eu dormia ou namorava. Então, se eu vou pra cama e eu não tenho uma namorada do meu lado, eu vou dormir. Então ele já começa a se preparar mais pra dormir. Hoje o que eu faço na cama? Eu assisto seriado, eu namoro, eu durmo, Olha o eu celular. como, eu olho o celular, eu trabalho, eu estudo, eu brinco, eu faço um monte de coisa na cama. Então, quando eu vou dormir, o sono representa 10, 15% do meu sono dentro do meu cérebro. Ele não se preparou para poder fazer aquilo. Por isso que aí entra a importância de rituais. Aí o que você faz? A gente é animal. A gente acha que não, mas a gente é animal. Então você vai ter que fazer rituais. Aí o que você faz? A mesma coisa. Por isso que atleta vira uma máquina. Porque o cara faz a mesma coisa todos os dias. E o corpo fica preparado para aquilo. Então o que você vai fazer? Eu vou, tomo banho quentinho, ponho um pijama, dou boa noite para minha filha, faço ela dormir. O corpo vai entendendo que aquele processo é o processo que depois daquilo eu leio meu Kindle e já estou indo dormir. Então, atividade física, alimentação, exposição à luz, esses rituais são importantes. O ambiente, você dorme num lugar muito barulhento ou não? Começa a perceber, putz, passa muito avião, compra um protetor auricular. Não tem barulho. Tudo bem. É um ambiente de muita luz. 5:30 da manhã vai começar a entrar luz na sua casa. Tenta comprar um blackout ou então um tapa-olho. Para manter o mais escuro possível. Tudo começa do sono, né? E o dia que faz a noite. Então, e aí acorde sempre no mesmo horário. Isso é importante. Porque também. o cérebro vai entender que ele vai acordar para aquilo e já começar a executar as funções que ele precisa executar. E aí uma dica, então, sou sedentário, me alimento mal, como mudar esse cenário? Agora começa o ano, as pessoas querem ficar magras, ficar felizes, Perfeito. ter relacionamentos e ficar ricas. Você empresta seu papel? Empresto? Vamos lá. Quando a gente quer um resultado na vida, a gente, ainda mais nas redes sociais, a gente foca muito no resultado. Tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos, e ele faz uma grande mudança, que é como você focar, inclusive para os líderes e para as empresas, focar menos no resultado. Então você tem três bolas aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para quem está assistindo, eu estou mostrando, onde você tem o resultado, que é a última, aí você tem o comportamento e a identidade da pessoa. Então você tem resultado, comportamento e identidade. Então vamos lá. Vamos focar só em resultado? Vamos. Quero perder 10 quilos. Já que você falou de emagrecimento, que é o mais fácil. Perder 10 quilos depende única e exclusivamente de você? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que a chance de você atingir esse resultado é muito pequena. Porque você, às vezes, se você é uma pessoa que vive numa vida muito social, que faz parte, Sim. como é que você vai conseguir num ambiente que tem muita coisa? É muito difícil. O que você faz? Mexe em comportamento. Então, ao invés de você falar, eu vou perder 10 quilos, o que você fala? Vou 3 vezes na academia. Só depende de você. Exato. Eu vou colocar na minha alimentação um vegetal todo dia no almoço. Só depende de você. Faça chuva ou faça sol, você vai lá e coloca uma cenoura no seu verduras e legumes, no seu arroz e feijão. Isso só depende. Então, quando você começa a focar mais em comportamento, você automaticamente vai mexer no resultado. E hoje a gente está nas redes sociais que você mostra o antes e o depois. Então, ficou cada vez mais focado no resultado. Só o resultado. Não foca nele. A tal história da frustração. E a pessoa se frustra. E ela se frustra porque não atingiu o resultado. Porque não conseguiu. Mas será que ela mexeu em alguns comportamentos? Não. Quando você mexe em comportamento, aí, meu querido e minha querida, vai depender de você. Aí entra a autorresponsabilidade. E aí você líder, fala que precisamos bater 100 mil reais de vendas esse mês. E as pessoas se comportam da mesma forma e você nos últimos 3 meses não bateu. Você acha que você vai bater? Não. Dando mais chicotada na pessoa? Que tipo de comportamento a minha equipe está tendo que a gente pode mexer em alguma coisa para eu conseguir mexer nesse ponteiro? De repente aqui? Um treinamento, de repente uma nova skill para eles. De repente conversas todo dia que a gente vai ter antes. Pessoal, qual foi o número de ligações que você fez? Posso te ajudar aqui? Posso te ajudar ali? Mudança de comportamento. Você não fazia isso? Agora o líder está fazendo.
Será que vai impactar nesse indicador? Impactou, bater uma meta. Então você começa a implementar esse comportamento todos os dias. E as pessoas começam só a focar no resultado que muitas vezes não depende dela, até porque para eu bater a venda, vai depender do fornecedor Claro. se ele vai comprar ou não, vai É uma depender de série todos de os coisas. vendedores. Então tem muita coisa externa que eu não tenho controle. Quando eu vou para a parte de comportamento, só depende de mim, eu desencano do resultado. E ele automaticamente vai acontecendo. Uhum. E aí, se eu colocar 3 vezes ir para academia, e eu fiz 1 semana, 2, 3, na 20ª semana já entrou na minha rotina. Ah, mas eu ainda não perdi 10 quilos. Tudo bem, mas só que vai ser muito mais sustentável, muito mais próximo você chegar aqui do que você só fazer o projeto verão. Porque aí o projeto verão, o que você vai fazer? Você não vai comer nada, vai fazer 3 horas de academia durante 3 meses para botar o biquíni no Réveillon e você vai falar, cara, isso aqui é uma loucura. Não quero mais Não isso. quero mais isso. E a pessoa não treina depois? E ela não treina depois. Ai, isso Aí é fica o verdade. ano inteiro sem fazer nada, É. põe o pé na jaca, fica os 6, 7 meses botando o pé na jaca e depois volta de novo em novembro, faz esse mesmo Tudo de processo e chama quem faz isso de E louco. a tal história do looping que a gente já falou aqui. E aí, se você fizer esse trabalhinho aqui, pô, mas eu bebia 5 vezes na semana, que tal você beber 4? Já é um ganho. Já é um ganho. Quando você jogar isso num mês, você vai falar assim, pô, peraí, eu bebia 1 litro, vai, sei lá, nesse uma vez que eu deixei, 1 litro de álcool. Aí você deixou 4 vezes na semana, porque você bebia 5, agora 4, são 4 litros a menos. Quando você jogar no ano isso, são Nossa, 50 litros a menos de maravilhoso. álcool. Olha aí, olha aí. E outra, quando você bebe álcool, ele é um inibidor. A probabilidade de você comer mais é maior, porque ele inibe o seu poder de saciedade. Por isso que as pessoas fazem o chopp, a cerveja com frango a passarinho, com a batata frita e Exatamente. comem mais. Porque o álcool vai inibindo, e quanto mais você bebe, mais inibidor você vai ter. Então você vai comer mais. Então você vai perder o senso de saciedade. Olha, que interessante Coisa isso tudo. simples. Então olhe comportamento, não olhe resultado. Olha, eu quero falar uma frase que você já falou. Aliás, está até aqui, ó. A forma como você se enxerga determina a forma como você age. Aliás, que frase, hein? É, muito boa. A forma como você se enxerga determina a forma como você age. É isso, né? É muito disso. Mas é super importante para isso você também, pessoas que você confia de verdade, você também perguntar o que elas acham de você, o que você pode fazer e não fazer, para você também não ser um alucinado e achar eu sou treta, eu sou demais, ou eu sou muito ruim, não sirvo para nada. Demais. Se cobrar demais e no final as pessoas falam, cara, mas você é bom nisso, 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 nisso. Aí você começa a montar um planozinho e falar, pô, posso focar aqui também que isso aqui vai ser legal para mim. E passo a passo. Olha, Sérgio, o seu trabalho ele é necessário para a humanidade. É necessário. É fundamental. Fundamental, em uma sociedade cada vez mais doente, como é bom ver pessoas com essa missão, com esse propósito, Sim. que é justamente dar esse alerta, né? Esse sacode da pessoa falar, puxa vida, tem coisa errada, eu preciso do autoconhecimento, não só mais uma pessoa, eu vou fazer, não. Para ser uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor, um pouco mais leve em uma sociedade que está doente com excesso de informações, né? Toda semana, quando eu faço aqui o Pod da BAC, né? Sempre que eu faço o Pod da BAC, eu tenho o momento like. O que seria o momento like? O que você dá like na sua vida? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, o que você dá like? O que vale um like na sua vida? Para minha família, é a base de tudo. Para minha mãe, um beijo para minha mãe, é a minha maior inspiradora de vida. Nem vou falar muito, senão fico muito emocionado. Tá passando uma barra agora. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas tá passando uma barra. Você é muito forte, tenho uma admiração imensa por você. E as coisas acontecem por um propósito maior. Então você tem que passar por isso. E agradeça todos os dias pelo que você tá passando. Agradecer minha esposa, minha filha, que é o meu maior presente, me aguentarem, né? Porque ser empreendedor, eu tenho muita energia, tenho muita ambição, muita determinação. Não é fácil estar do lado de pessoas assim, que a gente muitas vezes acaba abrindo mão inclusive da família, para realizar sonhos. E agradeço as duas também por estarem ao meu lado sempre. E também, como diz o Snoop Dogg, eu aprendi a me amar um pouco mais. Eu sempre me cobrei muito, sempre achei que eu nunca seria o suficiente. E o que é ser o suficiente?
E agradeço um pouquinho a mim, por acreditar que eu posso ser uma pessoa um pouco melhor todos os dias, que eu não preciso ser o melhor do mundo hoje, e que se eu for um pouquinho, só um pouquinho melhor hoje do que ontem, já é um grandíssimo passo. E que se eu continuar assim essa jornada, provavelmente eu vou embora de uma forma muito melhor, que é o meu grande, o grande karma aí da minha vida, ou sei lá, o grande jornada da minha vida, que é a gente sair daqui melhor como a gente chegou. Uau! Uau, uau! E fico feliz de fazer parte aí dessa Obrigado. história, no sentido de te ajudar nesse digital e ver o seu trabalho ganhar cada vez mais força. Eu já falei, ele é necessário. As pessoas precisam saber cada vez mais e ter esse alcance, porque não adianta a gente ser bem-sucedido por fora, Não. ou pessoas que acham que pelo fato de ter uma condição financeira melhor, ou de ter um corpo perfeito, ou de ser uma pessoa impecável por fora, essa pessoa muitas vezes está doente por dentro, Exato. e a gente vive o reflexo dessa doença, vamos dizer assim, Sim. por falta de informação. E a sua missão aqui é trazer informação, é educar, né? E ajudar profissionais cada vez mais que estão precisando desse pedido de socorro aí, a se conhecer, as empresas também verem a necessidade cada vez mais de cuidar dessas outras habilidades que não só a performance de vendas, ou de pedidos, ou de metas alcançadas. Eu queria convidar você que tá acompanhando a gente. A hora estourou muito, eu já nem vi mais, mas tenho certeza que você aprendeu muito com o Sérgio Bruni. Tá, vou deixar aqui as mídias sociais dele, o arroba dele, smbruni. Eu também vai estar aqui no lettering para vocês. Não deixe de acompanhar. Eu estou muito feliz Eu também, de obrigado. você estar aqui. Obrigado. Eu já faz tempo que a gente ia fazer Sim. essa conversa, né? É. E eu acho que é muito produtivo e necessário. Obrigada e Eu que parabéns agradeço. pelo seu belíssimo Obrigado. trabalho. Tamo junto. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Valeu. Obrigada. E eu te acompanho, você continua me acompanhando no Pod da BAC, sempre com convidados ilustres, como o de hoje, Sérgio Bruni. Até a próxima. Valeu. Boa. Aê!